Graça e paz, boa tarde para todos aí, bom estarmos aqui, né, na nossa, mais uma live. Bom saber que o áudio funciona. E a gente vai dar continuidade aqui, então, no nosso estudo de escatologia, né? Pastor Zait está conosco aqui, dá um alô aí também, Pastor Zait, para a turma aí, um, um olá inicial. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês aí? Espero que sim. Vamos começar então mais um estudo sobre o livro de Apocalipse. Vamos acompanhar essa carta aí tão importante que foi deixada para nós, né? Em nome de Jesus. Amém. Está conosco ali também o pastor Arnaldi, na parte técnica. E é isso aí. Vamos partir aqui para o nosso estudo da escatologia. Continuando. Nós estamos aí no capítulo 13, né? Vamos começar aí então o nosso capítulo 13. Você pode aí estar abrindo sua Bíblia, né? Deixa eu abrir a minha aqui também. Legal. Nosso chat aqui já está funcionando. Você pode aí estar compartilhando as suas dúvidas, fazendo as suas perguntas, que hoje o pastor Arnaldi está ali e vai responder todas as perguntas que tiver. Né, Arnaldi? Vamos lá. Ok, vamos lá então, né? Então, olha só, o capítulo 13, né? A gente veio fundamentando, vimos algumas coisas que aconteceram no capítulo de número 12, ok? No capítulo 11, no capítulo 10, não é? Indicações, vamos dizer assim, para ser dadas, né, acerca da tribulação. Então, o que acontece? Até o capítulo 8, nós falamos sobre isso, né? Até o capítulo final do 7, né? Mais especificamente, nós tivemos ali todo o andamento e o comportamento, as ações que ocorreram no período da primeira parte da tribulação, os primeiros 3 anos e meio. Do na cidade, no segundo período da tribulação, ok? Que, enfim, que nós temos lá. E depois disso a gente começa a ver algumas explicações, alguns pontos que vão ser explicados, que vão sendo lá narrados e vão sendo mostrados lá, explicando algumas coisas que estavam acontecendo ali no período da grande tribulação, ok? O capítulo 13, o mesmo princípio. O que nós vamos ver no capítulo 13? A revelação do perfil do anticristo e do falso profeta, juntamente com suas ações e estratégias, ok? Então, nós vamos começar a ver isso daí no capítulo de número 13. Vamos lá. Acompanha conosco aí o verso 1, pastor Zait vai fazer a leitura para nós aqui, do capítulo 13, do verso 1. Você que está nos acompanhando aí, como de praxe, a gente gosta dessa interação legal, então vai colocando aí vai dando o seu olá, fazendo o seu comentário aqui nos nossos comentários, para a gente saber quem é que já está nos acompanhando, né, pela live aí, a gente vai se acompanhando, dá o seu olá, dá o seu oi aí, para a gente poder te saudar também, ok? Vamos lá, pastor Zait, capítulo 13, verso 1. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Então, esse aí é a manifestação do anticristo. O anticristo é, por definição, um rival, né? Opositor que usurpa o nome e as prerrogativas pertencentes unicamente a Cristo, né? Então, esse capítulo vai abordar a revelação do anticristo e do falso profeta, onde a gente vai poder entender um pouco sobre o caráter deles, ok? E as ações conjuntas que terão durante o período da grande tribulação.
O capítulo 13 está relacionado ao capítulo 6, não é? Você vai recordar que lá no capítulo 6, no início, né, do processo dos selos, nós vemos lá um cavaleiro branco com arco, né? Nós falamos sobre isso, aquele texto do capítulo 6, aquele cavaleiro branco não é Jesus, né? É bem diferente daquilo que a gente vê narrado em Apocalipse 19. Aquele cavaleiro trata-se do anticristo. Mas por que a Bíblia diz que é um cavaleiro branco? Como assim? É como a gente acabou de falar, ele tem por usurpação querer imitar a Cristo. Então ele é um imitador, né? Ele é uma fraude, né? Que tenta aí trazer, enfim, né? Gerar esse processo aí de cópia, né? Por isso ele vem daquela forma. Então, o capítulo 13 aqui, ele está explicando, ele está trazendo aqui um processo explicativo mais detalhado sobre essa ação, tá? Do cavaleiro branco lá do capítulo 6, que é o anticristo, tá? Como já falamos aqui também, né, pastor Zait, o anticristo é literal, não é? É uma pessoa literal e etc. Enfim. Então vamos continuar aqui. É evidente que eles só podem agir, né? Importante falar isso também, pela permissão divina. Então, o anticristo ele age e a sua ação é em detrimento da permissão de Deus, como foi predito, né, pelos profetas. A gente já leu aqui inúmeros textos, né, dos profetas do Antigo Testamento falando, né, sobre as questões do anticristo, da sua ação, enfim, de vários aspectos da escatologia, né, várias palavras proféticas, a grande maioria direcionada para Israel, porque de fato a grande tribulação, melhor, todas elas direcionadas para uma realidade de Israel, porque a tribulação é voltada para esse alinhamento de Israel. Ok. Quando João diz que viu emergir do mar uma besta, ele está nos relatando que as nações irão eleger ele como um grande líder, irão adorá-lo, né? O verso 8 do capítulo 13 vai nos dizer assim, ó, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O anticristo será um grande líder que se levantará com o intento de persuadir as nações, né, a se rebelarem contra Deus, né? Essa é a atividade aí do anticristo. E, bom, algumas características aí que a gente pode perceber do anticristo, né? Quais seriam essas características? Lê para nós aí, pastor, o verso 5 do capítulo 13, que a gente está falando. A besta foi dada uma boca para falar palavras à verdade para agir durante 42 meses. Esse anticristo aí, né, que vai agir, ele vai ser, primeiro, um eloquente orador, né? Vai ser um orador de muita expertise. Inclusive, pastor Zayt, abre para nós aí, lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 7, tem alguns apontamentos interessantes ali sobre o comportamento desse anticristo, né? Dessa figura do anticristo. Lê para nós o verso 8 do capítulo 7. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgia entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Essa descrição, a gente já falou aqui anteriormente, chifres está ligado à autoridade, né, a governo, né, tem essa questão. E essa boca, olhos, né, e essa boca que falava arrogância, mostra aí esse aspecto da figura da pessoa do anticristo, que vai ter uma capacidade oratória de, enfim, né, de
de persuasão, né? Muito dedicado, muito convencimento, poder de convencimento muito forte, né? Muito forte. Continua. Não, só o 21. O 21 ele traz para nós o apontamento da segunda característica, que é perseguidor dos santos e dos hebreus. Não é? Então, uma segunda grande característica do anticristo é o foco dele em perseguir o povo judeu, em perseguir o povo hebreu. Né? A terceira característica dele está lá no 25, lê para nós aí. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Olha, pode ir. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Olha que interessante que ele vai mudar as leis, né? Ele vai procurar alterar as leis de Deus. E tudo isso que a gente está falando aqui, a principal conexão é com o povo de Israel, tá? É lá. Todo esse cenário de mudanças, buscando fazer, executar isso lá, certo? Avançando aqui, a declarada insolência, né? Extremamente insolente, desrespeitoso, será inimigo de Cristo, né? Oposto a qualquer mentalidade cristã, inimigo de tudo aquilo que leva o nome de Deus, de tudo aquilo que se denomina algo voltado ao Deus, criador de todas as coisas. Astuto, criador, será um grande conquistador, né? Muito estratégico. Ele terá essa habilidade. Lê para nós no 11 agora, do verso 40 ao verso 44, para a gente fechar essa parte aqui de características, né? O 11, do 40 até o 44. No tempo do fim, o rei do sul se envolverá em combate, e o rei do norte o atacará com carros e cavaleiros e uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles como uma inundação. Também invadirá a terra magnífica. Muitos países cairão, mas Edom, Moabe e os líderes de Amon ficarão livres da sua mão. Ele estenderá o seu poder sobre muitos países. O Egito não escapará, pois esse rei terá o controle dos tesouros de ouro e de prata e de todas as riquezas do Egito. Os líbios e os núbios a ele se submeterão. Mas informações provenientes do leste e do norte o deixarão alarmado, e irado partirá para destruir e aniquilar muito povo. É isso. Um grande conquistador, né? A gente vê Daniel narrar o perfil, né, desse ser, né, desse anticristo, por assim, enfim, né, assim chamado. Vamos ver também agora as características do falso profeta, não é? A Bíblia vai falar da besta que surge, que emerge do mar, esse é o anticristo. Agora, a besta que emerge da terra, esse é o falso profeta. E a gente vai ver a descrição disso lá no capítulo 13, né, no verso 11, que diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Essa descrição aqui, ela é interessante, né? Parecia cordeiro, mas falava como dragão. Aqui é o quadro nítido, né, do aspecto da religiosidade, né, desse ambiente enganoso que pode ser e que será essa religião falsa, né, pastor? Vamos falar um pouco sobre isso aí, que eu acho que é interessante esse aspecto. Tem uma aparência, né, de piedade, né, de que Paulo falava. Né? Isso, de ser do que o ensinamento que ele vai trazer, de que vai ser um ensinamento, né, que vai ser interpretado como um bom, que vai tentar passar a imagem de que quer paz, né, com todo mundo,
Mas as intenções são as piores possíveis, né? São realmente inspiradas pelo Satanás mesmo, né? É muito forte essa identidade, né? Ele parece um cordeiro, mas a fala é como um dragão, né? É pior do que o lobo, né? É uma versão, é um upgrade do lobo, né? O lobo vestido de ovelha, esse é o dragão, né? Revestido de ovelha. Então, assim, se hoje essa perspectiva de falso profeta já é algo assim preocupador, né? Esses lobos, né, vestidos de ovelha, imagina o dragão vestido de ovelha, como é que vai ser, né? O surgimento do falso profeta ele é fundamental para a manifestação completa do ministério satânico do anticristo. Faz-se necessário compreender aqui que, como João Batista preparou o caminho de Jesus, este personagem irá preparar o caminho do anticristo. Né? Então, ele vai ter essa funcionalidade dentro desse processo aí. O ministério do falso profeta é levar o mundo a adorar o anticristo e a sua imagem, né? Então, enquanto o anticristo ele vai ali manifestar toda a sua habilidade política, econômica, de articulação e etc., o falso profeta ele vai trabalhar na imagem dele no contexto religioso, né? E vai conseguir reunir todas as religiões, né? Unificá-las, né? Unificá-las, e todos vão considerar ele como alguém de Deus também, né? É verdade, é verdade. É interessante isso porque, assim, perceba que tudo que a gente vai vendo acontecer são, como a gente falou em outro momento, são um processo preparativo, né, para que essas ações elas venham a ocorrer. Então, há uma movimentação, é uma movimentação considerável já há algum tempo, não é, sobre essa questão sobre essa perspectiva de, como é que é o nome da palavra? Quando você une as religiões, o ecumenismo. Né? Há uma movimentação mundial, não é? Ecumênica crescente, né? Ela é um movimento forte, né? Conduzido, ou não sei se conduzido integralmente, mas com grande parte da sua condução feito pela Igreja Romana. Tem o Concílio Mundial de Igrejas, né? Concílio Mundial de Igrejas. Ele existe já mais algumas décadas já, ele já existe e tenta fazer esse trabalho de unificação das religiões. Olha que interessante, né? Então, assim, há essa movimentação severa nesse sentido e vai culminar nisso, né? Vai culminar nisso, né? A existência de um líder mundial, de uma religião única, já aproveitando essa movimentação de unificação. Por isso que é tão perigoso, eu vejo, pastor Fábio, essa linguagem, né, que as pessoas elas adotam de que todos os caminhos levam a Deus. Essa linguagem, ela aparentemente ela é inocente, aparentemente bem intencionada. E aí tem uma frase popular que é interessante e cabe bem aqui, né? Que diz que de boas intenções o inferno tá cheio, né? E assim, apesar de ser triste, é real, né? Esse discurso, ele é bem intencionado? Ele é bem intencionado, né? No sentido de ser, enfim, inclusivo, né? Só que não é verdadeiro, né? Quando Cristo ele determina o caminho para se chegar a Deus, ele não abre opções, ele é enfático, né, em dizer que ele era o caminho, não é? E não tinha outra maneira de se chegar a Deus a não ser através do Filho. E chegar através do Filho está diretamente ligado a um princípio de compreender a sua palavra, a sua lei, obedecê-la, ser fiel a ela, porque é dessa forma que, de fato, nós vamos assim nos colocar nessa condição de seguidores, de discípulos, de pessoas que vão estar ali realmente se achegando a Deus de verdade. Então, o próprio Jesus ensinou que o Pai procurava os verdadeiros adoradores,
né, que eles adoravam em espírito e em verdade. Então há essa primícia de uma adoração, mas uma adoração falsa, não uma adoração verdadeira. Em função dessa coisa do, né, não, todos os caminhos levam a Deus. Eu posso fazer do meu jeito aqui e Deus vai gostar porque eu acho que ele vai. Então, isso aí faz parte desse engano. Essa construção enganosa que vai culminar nesse lugar, né, onde o falso profeta vai ali conseguir, então, juntar todas essas ideias, esses planos aí que já ocorrem, de certa maneira, e inseri-los, esse grupo de pessoas, a um processo de pecado, um processo de erro, né, levando-os, porque esse vai ser o objetivo do falso profeta, é conduzir uma religião que nesse período aqui da transição, né, da primeira metade para a segunda metade dos 7 anos, é que onde de fato o anticristo ele vai ser adorado, né? Até então, no primeiro período de 3 anos e meio, vai ser um processo muito mais de diálogo, né, de crescimento, de engrandecimento, mas na segunda metade é onde de fato ele vai se revelar o seu desejo de ser Deus, e aí o anticristo, o falso profeta vai ter toda a bala, né, para poder construir essa mentalidade, né? Tem uma mensagem do Lamartine Portela falando sobre o anticristo, e ele fala que uma das coisas que ele vai conseguir é essa unificação de religiões, né, através do falso profeta, das 3 principais, né, o islamismo, o catolicismo e o judaísmo, né? Então, o templo que será construído, eles vão conseguir fazer a adoração dos muçulmanos, né, na sexta, os judeus no sábado e os cristãos no domingo. Meu Deus, né? Faz todo sentido do mundo, né? Faz todo sentido do mundo. Querido, vai ser feia coisa, viu? Ele vai exercer o domínio religioso sobre o mundo inteiro, né? A palavra-chave desse contexto aí da manifestação do anticristo, do falso profeta, a palavra-chave talvez seria controle, né? É o processo do totalitarismo, né? O controle único. O anticristo, ele vai desenvolver ali esse controle da parte política, econômica, dessa parte relacionada né, nessa perspectiva, da mesma sorte o falso profeta vai estar fazendo um trabalho de unificação e de governo totalitário também no ambiente da religião. Então, da mesma sorte que a gente está vendo esses da parte política, da parte mundial, para a existência de um governo único também. Um governo único, uma moeda única. Moeda, né? Única, governo único. Uma das coisas que aconteceu agora nessa pandemia é que vai dar um grande passo para essa unificação, é a questão do dinheiro digital. Agora eu não lembro se foi na Tailândia ou se foi na Indonésia, os bancos digitais, eles conseguiram, tipo assim, se só 30% da população tinha conta em banco, com os bancos digitais e por causa da pandemia, que as pessoas não podiam sair no banco, para os bancos, né, eles conseguiram fazer com que 90% da população hoje tenham uma conta digital para poder fazer as transações. Então isso vai acelerar bastante esse processo de depois, mais na frente, unificação de moedas, né? Porque já estão tirando o dinheiro de circulação. As criptomoedas, né? Que é uma moeda digital e universal, né? Porque ela é negociada em todo o mundo, né? Em todo o mundo ela consegue ser convertida, né? Sendo realizados, né? Para que haja ali, de alguma maneira, em algum tempo, a efetivação de algo nesse sentido. Mas há uma movimentação. Eu vi esses dias... Aonde foi que eu vi? Eu não me recordo agora direito onde é que eu vi.
mas eu vi sobre a questão desse conselho que está tendo em relação a essa questão do Covid, essa multicooperação, né, dos povos, das nações, dos países, para poder resolução de problemas. Eles fizeram um conselho de segurança para relação. E o nome do conselho qual é? Segurança e educação. Não, tem um outro também, Outro? que é Conselho de Paz e Segurança. Ou é Segurança e Paz. Segurança e Paz. Que lembra o texto bíblico onde o Senhor Jesus dizia, olha, quando disserem que há paz e segurança, não é? E aí o nome do conselho é esse, conselho tal para paz e segurança, voltado a essa realidade, a essa questão de tratar questões mundiais de desequilíbrio, né, vindo de algum órgão da ONU, né, com o objetivo de, em momentos de crise caóticos, esse conselho se junta para criar soluções, para criar medidas, né, mundiais, né? Então... E hoje a ONU também, né, ela está se posicionando cada vez mais contra Israel, né? Total, sim, sim. A maioria das decisões tomadas na ONU são a respeito de Israel. E eles estão voltando contra mesmo, está diminuindo o número de países que está apoiando Israel hoje em dia, né? Sim, sim. É profético, não tem jeito, né? Você vê até, o pastor José estava falando isso, eu ainda não vi a matéria, né? O pastor José Rodrigues estava falando que o Donald Trump, ele estava se movimentando para o reconhecimento do Estado da Palestina. E assim, Estados Unidos é historicamente uma das principais nações que apoia Israel e fazendo essa movimentação, né? E assim, a gente sabe que não tem jeito, vai ter que acontecer, né? Vai acontecer realmente, as nações vão se voltar contra Israel mesmo, e todas elas, não vai ter jeito. E, enfim, né? As pessoas questionam, né, sobre a questão de alguns milagres, alguns sinais que a gente vê acontecendo, mas Deus se move em tudo, realiza tudo e tal. O império das trevas também faz sinais. Há muitos sinais que são feitos por ação das forças das trevas e não das forças do Senhor Deus. E aqui claramente a gente vê isso, né? No verso 13 do capítulo 13, vai nos informar exatamente isso aí, que ele opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Nós temos uma conexão lá com o Egito, onde os magos do faraó, algumas das pragas, né, não todas, mas boa parte delas, eles conseguiam simular, de forma ali a tentar, enfim, realizar as mesmas ações que Moisés fazia, eles tentavam imitar, reproduzir, usando ali as suas artes mágicas e científicas, e muitas deles conseguiram, algumas não, né? Mas é assim que Satanás age, né? Por meio da atividade do engano, né? Avançando aqui, por meio de um sistema religioso, político e comercial, olha, amarrando tudo, né? Religião, política, economia, o anticristo exigirá que todos os seus seguidores sejam marcados. Aqueles que não tiverem a marca servirá como um mecanismo de controle absoluto sobre as nações. Assumirá o comércio mundial com o único objetivo de tornar as pessoas escravas, para que isso todos o adorem, né? Você está no Apocalipse aí? Lê para nós, pastor, o 16 e o 17. Do capítulo? Do 13. 13. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. E aí, hein?
Como que é essa marca agora, hein, Zait? O que você enxerga aí? Aqui é outro assunto polêmico, né? Na verdade, dois. Primeiro, em que tempo essa marca vai ser estabelecida, né? Para ser colocada. E, segundo, que marca seria essa aí? Especulação não falta, né? Não. Eu, quanto ao tempo, eu não, também não, eu não tenho certeza, né? Mas eu acho que já vai ser nesse primeiro ano aí do anticristo, ele já vai ter a sua moeda, né? E aplicar esse método de transação comercial, né? Aí muitas pessoas hoje em dia dizem que pode ser um chip, né, implantado na mão ou na testa. Eu também não tenho certeza disso, porque sei lá, pode surgir novas tecnologias aí, alguma outra forma, né? Eu prefiro ficar duvidoso quanto a essa questão ainda. E aí, Arnaldo, e você, Arnaldo, o que você acha? Como é que é a marca aí do anticristo? É um selo? Canetinha? É interessante lembrar o seguinte: a necessidade da entrada em cena de um líder mundial, analisando o que a gente vê hoje, o que a gente enxerga hoje, com tudo aquilo que a gente está falando, né? Esse comitê sendo formado, né, o Conselho de Paz e Segurança. É forte demais a escritura, né, cara? Quando ouvires dizer a paz e segurança, e aí surge um conselho na ONU chamado Conselho, não sei se é na ONU agora, né? Mas é em algum organismo de influência mundial. Acho que o maior que tem é a ONU, né? Que cuida desses assuntos. Deve ser. Eu É a vou ONU pesquisar mesmo. direitinho. Deve ser na É a ONU. ONU. É o Conselho de Paz e Segurança. É impressionante a força da escritura, né? É evidente que as ações. Vamos lá, vamos entender as coisas aqui. Esses tipos de atividades, né, de conselhos, eles funcionam com protocolos. Então, é igual, por exemplo, o que a gente tem aqui. Eu não sei se você vai saber ou se o Fábio, talvez o Fábio saiba, né? A questão das categorias de situações de risco, né? Calamidade pública, depois tem pesquisa aí, Fábio, para nós as classificações de situações de. É na ONU? Como é que é? É o Conselho de Paz e Segurança mesmo? Tô falando, cara. Olha, meu Deus. Pesquisa para nós aí essa questão das classificações de perigo, né? Calamidade pública, estado de calamidade, estado de não sei o quê. Tem essa classificação. Para cada uma delas, existe um protocolo, né? Então, por exemplo, se chegou a situação de calamidade pública, por quê? Porque tais e tais características foram atingidas. E tais medidas, né, têm que ser tomadas. A última talvez seja intervenção militar, né? O que acontece na intervenção militar? Toque de recolher, papapá, papapá. Então, esses conselhos, eles têm um funcionamento semelhante. Eles têm lá o protocolo deles, e esse protocolo, ele vai sendo alcançado e atingido mediante a situação crítica. Então, eu acredito que para que chegue nesse limite, né, nessa extensão de ser reivindicado, ó, vamos fechar tudo, vai ser um governo único, a situação está mundialmente descontrolada, nenhuma nação consegue se autossustentar, a situação é nível mundial, as ações elas têm que ser tomadas num contexto mundial, não dá para o país A tomar a decisão, o país B. Então, assim, eu penso que para atingir o nível de ter que se reivindicar, ó, o mundo vão fechar um governo único, vai ser administrado por uma pessoa, e para a gente poder sair dessa condição. Tem que ser uma situação de calamidade muito grande,
né? Uma situação extremamente severa, você vê. A gente está aí vivendo as consequências do Covid, né? Graças a Deus, aqui no Brasil, pelo menos, né? Aqui, vou trazer para nossa realidade mais imediata. Aqui em Brasília, né? Algumas pessoas no início ficaram temerosas, saíam para o mercado, comprava 4 carrinhos de compra, desesperado, né? E não, graças a Deus não chegou nisso, né? De faltar comida no mercado, né? Inclusive, eu até brinquei com o pessoal no culto, né? Não lembro se a primeira é o preço da gasolina, né? Que o Covid trouxe uma coisa boa, né? Pelo menos uma boa, né? O resto tudo horrível, mas uma foi boa, que foi o preço da gasolina que caiu muito, né? E assim, então assim, a segunda que eu estava falando era o quê, meu Deus? Que eu ia ficar com saudade desse tempo de quarentena. Comunhão? Não. Não lembro. Agora depois eu vou lembrar. Mas uma que eu lembrava que era a questão da gasolina. Ficou barato, né? Eu achei ótimo, né? Isso. Então, assim, agora, imagina numa situação que misture uma enfermidade, que misture a falta de alimentação, porque o que gera a falta de alimentação? A falta de comida, a falta de emprego, melhor dizendo. O desemprego gera ausência de renda, a ausência de renda gera ausência de comida, a ausência de comida gera pânico, gera terror. Então, é onde as pessoas começam a tomar atitudes desesperadoras, saques, e aí vira caos. Então, eu acredito que esse período que o anticristo vai ser, né, ali apresentar para ser o líder, vai ser uma situação assim. Então, o seu ponto, eu acredito nele, que vai ser exatamente no início, porque para se fazer necessário esse governo mundial, a crise já tem que estar. Parte dessa crise, é clara e evidente que vai ser originada o arrebatamento da igreja. Imagina, de uma hora para outra some, né? Criança, mãe, pai, filho sumindo, desaparecendo, né? Então, imagina, né? Então, assim, que a medida inicial realmente vai ser essa, de controle, de racionamento, né, para restaurar a ordem. E aí, evidentemente que, mais uma vez, né, a gente vê o andamento do mundo nessa direção. Então, a gente já viu chips implantados, tem gente no mundo inteiro que já usa esses chips, né? Chips que carregam nele seus dados pessoais, seus dados bancários, tudo que você precisa para poder transitar, né? A gente vê uma movimentação para a digitalização das coisas. Hoje em dia, carteira, CPF, aplicativo, né? Já tem, usando pulseira. Pois é. Então, assim, todos estão se movimentando. Cartão que você não precisa mais passar e nem inserir o chip, você só aproxima. Então, já há um andamento para algo nesse sentido, né? Que é, lógico, a tecnologia é o microchip, né? Onde carrega informações. E aí o biochip, né? Que ele tem essa capacidade de se adaptar ao organismo vivo, isso aí já existe. Não é uma coisa, não é uma coisa que não é inventada, né? Para você poder comprar, para acabar com o dinheiro de papel. Olha, pensa comigo aqui, ó. Você acabando com o dinheiro de papel, você acaba com meio monte de coisa. Muitas ações criminosas, elas só podem ocorrer através do dinheiro de papel. Tráfico de droga, por exemplo. Porque se o cara é controlado em tudo, né? É lógico que o pessoal arruma um jeito de fazer, né? Mas é um controle maior. Como é que o cara vai numa boca de fumo passar o cartão do traficante? É lógico, o cara abre uma empresa, isso é fácil também resolver, isso é besteira. O cara abre uma loja de qualquer coisa, pega uma máquina e aí diz que está vendendo um negócio lá e é outra coisa. Isso aí também, né, é fácil resolver. Mas enfim, a gente sabe que está aí. Não é difícil. Isso aqui é facílimo de ser resolvido, né? E no sentido econômico, essa marca vai controlar tudo, no sentido social. Outra coisa, né, que a gente vê muito em filme
E a gente não faz ideia como isso é perigoso. Todo mundo é controlado hoje, né? Foi você que estava me falando que o pessoal estava fazendo o controle do pessoal pelo GPS do celular? Isso, agora Fala disso na aí. pandemia, né? A segurança pública, né, eles estão controlando quem tá saindo de casa, saindo do isolamento pelo celular, pelo GPS. Pelo GPS do Ele celular. sabe se está aumentando o número de pessoas nas ruas ou não. Ou não. Olha só. Então, isso tudo faz parte desse contexto, né? Controle. Ah, é bom para a gente poder, né, ter segurança. É, tem segurança. E tem controle. O Estado sabe exatamente onde você está, não é? Sabe exatamente o que você está comprando, quando você está comprando. E você pode ser bloqueado com um clique do mouse. Um clique do mouse corta tudo que você tem. Tempos atrás, no governo do Collor, né? Isso aí é da época do pastor Arnaldi ali, o pastor Arnaldi vai lembrar bem disso, né? É, né? Fez campanha pro Collor e tudo mais ali. Nós vamos lembrar da captura do dinheiro da poupança. Então, assim, é um clique. O cara foi lá, clicou, pegou a poupança de todo mundo, né? Então, assim, o controle é zero da pessoa, do indivíduo. O Estado controla tudo. Então, esse tipo de controle já existe. Não é uma coisa que, não tem como. É real, é hoje, é atual. Né? A pessoa que detém o controle do poder do Estado, ele sabe onde você está, ele sabe o que você faz, onde você compra, ele monitora você do que você assiste na internet, do que você vê na televisão, tudo é internet. Tudo é conectado, tudo. Nós estamos o tempo inteiro conectados. Eu tenho. Hoje todo mundo celular, né? Você está o tempo todo sendo vigiado. Então, para isso aí se tornar um processo desse aqui, módulo 13, ele vai nos informar algo interessante também sobre essa marca aí. Lê para nós aí, pastor. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Assim, só concluindo o raciocínio do que eu tinha falado anteriormente. Entenda o seguinte, que esse controle ele é total, né? Para muitos, essa marca vai simbolizar apenas não, eu estou tirando o cartão de crédito da carteira e colocando ele na minha mão, na minha testa, né? Assim como o bom enganador, uma aparência, né? Uma aparência que quer transmitir uma ideia positiva, legal, só que o que está por trás e o que ninguém vê, ou que ninguém tem, né, busca saber, é o que está o grande problema. Assim como Satanás fez com Eva lá no Éden. Ele falou para ela comer do fruto, só que ele não falou para Eva que se ela obedecesse aquilo que ele estava falando para ela fazer, ela se tornaria escravo dele. Né? Porque a Bíblia diz que aquele a quem eu me submeto constitui o meu senhor. Então, essa parte ele escondeu, né? As letrinhas miúdas do contrato. E é exatamente o que vai acontecer. Essa marca, né? Ela será exatamente esse aspecto. Aparentemente, apenas uma forma de se ter controle, de se ter gestão, de se ter. Só que, na verdade, isso se trata de um pacto de obediência, de servidão e de vínculo a esse governo, né? Ok, biblicamente o número 6 é o número representativo do homem e do mal. Quando o anticristo estiver governando durante a tribulação, haverá um avivamento das trevas e do humanismo, né? Muito intenso. O homem será o centro de todas as coisas. Aí a gente aqui falando de humanismo, né? Que na época, no tempo do anticristo, né? Haverá esse avivamento do humanismo. E a gente falando sobre a questão do perigo das perspectivas do
da perspectiva religiosa, né? A gente falando no domingo, né? Isso aí está no nosso canal. Nós começamos uma ministração sobre os perigos do humanismo na igreja. E domingo que vem nós vamos concluir essa mensagem aí. E aí o que acontece? Aqui nós estamos vendo que nesse período vai haver um avivamento do humanismo. E nós já estamos começando a ver um ensaio disso hoje. Dentro da própria teologia coach, a teologia da prosperidade e a hipergraça que se vê hoje, nada mais é que um ensaio ao humanismo. É um ensaio a esse tempo aqui, a que pessoas se acomodem, se acostumem a uma religião que alimente o sentimento egóico, tá? De glorificação do eu, de exaltação da minha vontade, ao invés do engrandecimento, da exaltação da vontade e do nome do Senhor Deus. Então, essa galera que já está aí assistindo os coaches de hoje em dia, na tribulação, vocês não vão ter muita falta, não, porque vai continuar nessa linha aí. Exaltação do eu, exaltação. Só vai mudar o nome do Deus para anticristo lá que vocês vão adorar, mas para quem curte esse tipo de mensagem, vai continuar. Né? Para quem curte isso aí, vai continuar na mesma linha. Né? Pastora Margarida comentou e tirou o comentário. Coloca o comentário aí, pastora Margarida, para a gente ver. Ok. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Esse texto está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, os versos 9 e 10. Ok? Certo. Avançando aqui, dá tempo, vamos falar um pouquinho sobre o 14. Vamos entrar um pouquinho no capítulo 14 do livro do Apocalipse. Então tá, o que vai nos falar o 14? O 14 vai nos falar sobre a revelação do Cordeiro. A revelação do Cordeiro nos revela a proteção que os 144 mil terão até o fim do cumprimento da sua tarefa de evangelização mundial. Momento que se encerra o evangelho do reino, pregado pelos judeus, e dará início ao evangelho eterno, pregado pelos anjos. Nos lembra aí, pastor, quem são os 144 mil que a gente aqui está falando para quem não acompanhou as outras? De que se trata? São literais, não é literal? Quem são esses 144 mil? Esse pessoal vem da onde? Como é que é isso? Muito bem, então 144 mil são judeus, são pessoas literais, né? E eles vão estar aqui no governo do anticristo. Eles são judeus, vão estar em Israel, e eles vão ser aqueles que não vão aceitar o governo do anticristo, vão se revoltar contra ele depois dos 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio. E aí depois nesse período, quando o anticristo entrar no santuário, no templo, e ele diz que ele vai se assentar no trono e vai dizer que ele é Deus, aí essa parte de judeus, os 144 mil, eles e aí eles vão entender que eles rejeitaram o Messias verdadeiro e vão, nesse período, clamar, suplicar o perdão de Deus e Deus vai os proteger, né? Tanto é que diz o texto que a gente leu lá em Daniel, diz que o anticristo ele não vai ter poder para dominar as regiões de Moabe, de Amon, e essa será uma parte onde os judeus, esses 144, vão fugir para ali, se